A gente abre o programa de hoje conversando justamente com o deputado gaúcho na CPI, o deputado Onyx Lorenzoni. Bom dia, deputado. Obrigada pela sua presença conosco aqui no estúdio. Deputado, o senhor esperava essa decisão do STF? Também o senhor e os seus colegas que preparam, que estudam todas as questões envolvendo esse caso do Carlinhos Cachoeira, do Demóstenes, vocês esperavam essa decisão do STF? Olha, Carolina e ouvintes, eu sinceramente esperava que o STF não intervisse. Por uma razão objetiva. Primeiro, o Carlinhos Cachoeira e seus advogados já tiveram acesso a todas as peças do inquérito. Aliás, eles conhecem melhor do que qualquer membro da CPI. Inclusive na última reunião da CPI, que era para ser uma reunião secreta, os advogados do Carlinhos Cachoeira estavam lá no plenário da CPI, né, acompanhando integralmente. Por outro lado, a investigação parlamentar, ela ainda não é um processo. No novo rito processual brasileiro, o acusado fala no final. Então, eu vou defender que a CPI tome uma atitude muito firme, que hoje a CPI possa levar ao Supremo as razões para que retire essa decisão. Para que apele. Sim, que apele. Exatamente. Porque ontem o que disse o presidente da CPI, Vitaldo Rego, não foi nesse sentido. Ele pareceu meio conformado, inclusive, com a decisão. É que ele se conforma muito facilmente, né? O relator já estava mais revoltado. O que ocorre? Do jeito que a coisa está andando, acho que tem que fazer um requerimento, mandar lá para o Supremo Tribunal Federal para ele fazer o regimento de funcionamento das CPIs, né? Ou vai lá pegar a chave da sala 2 e entrega para o presidente do Supremo. Por quê? Porque é uma interferência indevida. Não é verdadeiro esse argumento que foi utilizado. A única ressalva que eu faço é que na contradita feita pelo presidente da CPI, pode ser que não tenha explicitado isso, né? Do ponto porque o tribunal consultou o presidente. Hoje que nós vamos descobrir o que ele disse para o Supremo. Porque se ele tivesse dito que os advogados já tiveram pleno acesso a todos os autos, o que nós temos lá é o que está no Supremo, o que está na Procuradoria Geral, o que está na 11ª Vara de Goiás, e a tudo isso os advogados do Cachoeira já tiveram mais do que acesso. Então não haveria nenhuma razão para isso acontecer. E acho que o parlamento tem que reagir fortemente. Acho que é uma interferência indevida. Quais são os efeitos práticos, deputado? O próprio presidente disse que tem um plano B para seguir com os trabalhos hoje. Esfria um pouquinho as investigações da CPI? Não, havia um grupo de parlamentares que até defendia que nós quebrássemos os sigilos fiscais e bancários e telefônicos das empresas, vamos dizer assim, do esquema do Cachoeira e também da Delta, né, se quebrasse até antes da vinda dele, porque isso nos daria muito melhores condições. O Senado Federal adquiriu em 2005 um sistema de rastreamento chamado I2, né, que é Inteligência 2, né? E é um sistema de busca de informações e de rastreamento, mas ele precisa ser abastecido, ele não funciona sozinho. Então nós precisamos colocar informações dentro desse sistema para que a gente possa, por exemplo, fazer um corte. Transferências de mais de 5 milhões de reais que a Delta fez, ou que a Alberto Pantoja, ou que a Brava fez, e aí isso começa a ser selecionado, vai atrás de quem é o CGC, quem são as pessoas que estão associadas, aí tu começa uma investigação que vai para além do que foi feito pela Polícia Federal. Tanto o delegado Raul quanto o delegado Matheus deixaram muito claro, a investigação dele foi jogo, máquina. Todo o resto são investigações que não foram feitas e que vão surgir a partir levantadas colateralmente, estão apontadas, mas têm que ser investigadas. O deputado Matheus, delegado Matheus, que presidiu o inquérito na Monte Carlo, ele foi enfático, perguntei para ele. Ele disse, olha, o Congresso pode dar uma grande contribuição avançando nessas linhas laterais de investigação que nós não fizemos, porque não era o foco da nossa operação. Isso vai ser votado hoje, deputado? A quebra, sim. As quebras? As quebras, sim. Porque é a maneira de não perder o dia também. Exatamente.
Não tem outra alternativa, ninguém vai depor no local. Havia um interesse da CPI em ouvir os procuradores da República relativos a essas operações de Goiás, mas isso não vai ser possível hoje, não é? Não, os procuradores vão falar sobre a Monte Carlo, né? E será quinta-feira. Então é mais razoável que a gente faça a administrativa hoje, ganhamos tempo, e já inicia aí o processo de transferência dos sigilos. Deputado, outros 2 requerimentos que estão lá dizem respeito ao Procurador-Geral da República. Aquela polêmica se ele deve ou não ser convocado para prestar esclarecimentos na CPI. Isso vai à votação hoje? O senhor acha que isso tem que ser engavetado? Como é que está esse caso? Bom, eu tenho defendido a seguinte posição. Primeiro, como é que termina uma CPI? No âmbito lá da Assembleia Legislativa, ela termina e é entregue quem é o Procurador-Geral de Justiça do Estado. No âmbito federal, uma CPMI, quando ela se conclui, para quem é que a CPI dos Correios entregou seu relatório? Antônio Fernando Souza, que era o antecessor do Gurgel. Então, quando ela concluir, ela vai entregar seu relatório, teoricamente, ao Gurgel. Então, não tem nenhum sentido se iniciar uma CPI, ela está realmente nos primeiros passos, pelo final. Essa é a primeira questão. Segundo, seria da mesma maneira que o STF faz uma interferência em um outro poder que, na minha opinião, descabida, desnecessária e não atende o interesse público, atende apenas o interesse do homem de 15 milhões de reais, que é o Márcio Tomás Bastos, e o Cachoeira, que sei eu quantos milhões de reais ele tem, né? Da mesma maneira, o Congresso Nacional criar um conflito com o Ministério Público Federal, eu acho completamente descabido. Se há o direito de que alguns parlamentares tenham dúvidas em relação a procedimentos feitos pela Procuradoria, qual é o caminho que outras CPIs já adotaram, André? Faz um questionamento por escrito, então as dúvidas, manda para a Procuradoria. O procurador tem 2 alternativas, né? Ou responde ou não responde, né? Ele manda lá as suas razões, resolve o problema, segue a vida. Se no curso da investigação surgirem elementos que sejam altamente probatórios de que a tese de que a Procuradoria cometeu alguma coisa que está fora do lugar, bom, então ali, lá para o final, antes de fechar o relatório, faz sentido então chamar. Mas, porque tem uma outra razão, nós não podemos tirar a condição do procurador de acusar. Se ele sentar lá como testemunha, não pode acusar mais. Ontem no Senado Federal, na tribuna, tiveram 2 manifestações que trabalham em lados completamente opostos e acho que mostram um pouco até da divisão que há dentro da CPI em relação ao trabalho. Uma do senador Fernando Collor, pedindo para que o Procurador-Geral da República compareça à CPI e que se investigue a revista Veja, se traga o jornalista Policarpo Júnior por palco da CPI, e outra do senador Pedro Táxi, que é do PDT também, da base do governo, justamente ao contrário, dizendo que a CPI estava fugindo de foco e deixando de investigar as relações de Cachoeira com os governadores. Essa divisão é muito clara dentro da CPI, deputado Onix. Um grupo que quer permanecer nas ligações de Cachoeira, com Delta, com governos, e um outro grupo que está querendo trazer Procuradoria da República, imprensa, para dentro da comissão. Vamos dizer assim, o Fernando Collor todo mundo conhece, né? E não dá para levar a sério, né? Não dá para levar a sério um sujeito que tem o passado que ele tem, né? E que, bom, só pode se eleger senador, lamentavelmente, numa situação política como é da onde ele vem, né? E o Fernando Collor está a serviço de um grupo mais radical, né, ligado ao governo, né, para poder fazer o que ele está fazendo, né? É risível, né? Ele não tem autoridade, na minha visão, ética nem moral para querer confrontar quem quer que seja, né? Lhe falta essa capacidade. E quando a gente ouve o senador Pedro Táxi, a gente está ouvindo o quê? Uma voz, bom senso, equilibrada, uma posição jurídica adequada em relação à situação que nós estamos... A origem dele é a polícia, o Ministério Público, né? Deputado, e os governadores? Hoje na imprensa, o governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, diz que está à disposição da CPI, está disposto a prestar depoimento, a prestar esclarecimentos, e ele, pelo jeito, já está contando que vai ser convocado mesmo. É isso? Vocês vão convocá-lo? Olha, ainda ontem à noite, nós temos um grupo da CPI que começou a se reunir, né? Estava o Miro, estava o Pedro, estava o Randolfo, estava o Carlos Sampaio, né? E nós estamos nos reunindo uma vez por semana, né? A gente conversa, semana passada estava o Vacareza junto, ou seja, é muito importante que, deixando as diferenças de lado, de situação, oposição, o instrumento das
comissões parlamentares de inquérito são muito importantes para a normalidade da vida democrática. É onde a sociedade pode atuar para colocar luz onde em muitos momentos se tem absoluta treva e escuridão, né? Então, no diálogo que nós fizemos ontem à noite, nós temos essa visão de que os governadores, pelos fatos que estão arrolados, eles acabarão vindo. Mas precisa, primeiro, tu ter elementos. Por isso que é muito importante a sessão de hoje à tarde, que ela começa como um plano B, mas ela tem, do ponto de vista do futuro da CPI, uma função vital, na medida em que tu quebra sigilo fiscal, bancário e telefônico, porque tu vai municiar a CPI de instrumentos que a investigação policial não teve. Até porque o Cachoeira não diria nada hoje, né? Exatamente, André. Talvez até se consiga, com essa quebra, chegar além do que o Cachoeira disse. Deputado, a CPI chega ao Rio Grande do Sul? Olha, nós estamos atentos, né? A própria Bet Capital, que é uma empresa... Administrava Lotergues, né? Mas na verdade quem ganha a licitação é uma outra empresa, tem uma outra razão social. Só quando há a associação do Cachoeira com os coreanos para assumir novas tecnologias, que era tal da Bet. A Bet é uma empresa coreana, né? Esse nome é coreano. E nós vamos apresentar requerimentos, vamos atrás dessa origem para ver se tem questões que sejam relevantes. Lá tem uma briga, uma decisão que nós tomamos ontem e que nós vamos utilizar a partir de hoje, é começar a fazer uma articulação que permita a que partidos, membros da CPI, a gente vai a primeira instância, né, pedir para que créditos que a Delta, por exemplo, fosse receber, ou alguma dessas empresas ligadas ao esquema do Cachoeira, eles sejam retidos em depósitos judiciais. Que é o caso do Rio Grande do Sul. Ou seja, não deve haver nenhuma transferência de crédito antes de terminar a investigação. A ideia é essa. Bom, deputado Onix, para a gente encerrar, o senhor esteve na CPI dos Correios, está agora também na CPI do Cachoeira. Quais são os traços que as aproximam e as afastam em relação à própria condução dos trabalhos? Olha, André, é muito difícil, porque eram cenários muito diferentes, né? A CPI dos Correios, ela já iniciou sob uma comoção nacional, por conta daquela reportagem do Roberto Jefferson, que desnudava algo que havia uma grande suspeição, e depois ele faz um pronunciamento da tribuna da Câmara, que considero antológico, né, onde ele descreveu toda a circunstância, né, em que o mensalão se estruturou no país. É um pouco diferente, né, vamos dizer assim, houve uma mega frustração no Brasil com o fato de um senador que tinha a conduta do Demóstenes, né, na verdade ser um sujeito de duas caras, dupla personalidade, quer dizer, psicopata, sabe Deus que patologia tem, não desculpa nada dele, né, mas realmente era uma figura que vestiu lá um personagem que até ser desnudado enganou. O senhor tem falado com ele, não? Não. Nunca mais falou depois desse episódio? Desde o episódio que tudo se revelou e nós tomamos a decisão de abrir o processo ético contra ele dentro do partido e ele imediatamente se desfiliou, né, para não sofrer as sanções do processo ético e correr o risco de ser expulso do nosso partido, eu nunca mais falei com ele. E vocês esperam a presença dele dia 31, deputado? Ou a possibilidade também de ser adiado? Eu espero que o Supremo não interfira mais, né, porque não tem sentido essa interferência do Supremo. Eu estou muito revoltado com ela, eu estou tentando ser o mais prudente e cauteloso possível aqui no microfone da Gaúcha, mas eu quero passar para os ouvintes que há uma revolta, né, que ontem era expressa nessa mesa da qual eu fiz parte, para buscar um caminho para a própria CPI, né, porque nós estamos preocupados com o seguinte, vejam, é gente do PDT, é gente do PSOL, é gente do Democracia, é uma mesa pluripartidária. Qual é a nossa preocupação? Nós temos preocupação em dar resposta para a sociedade. Aliás, né, todos nós dependemos dessa leitura que a sociedade faz das nossas ações para a continuidade dos nossos mandatos. Então, nós estamos preocupados com isso. O senhor teme que a CPI morra na praia, deputado? Nós estamos empenhadíssimos em que isso não aconteça. E no que depender desse grupo, nós não vamos permitir que ela morra na praia. Bom, deputado Onix Lorenzoni, integrante da CPI do Cachoeira, do Democratas do Rio Grande do Sul. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da Rádio Gaúcha. É uma honra para mim estar aqui com Obrigada, deputado. Bom trabalho.